Esse é um Cápsula e nós vamos falar de Bolsonaro, que está fazendo um sucesso danado lá no Pará, foi em várias cidades lá do Pará, e sempre multidão arrastada em cada lugar que ele vai, impressionante, né? A ponto de que são inevitáveis as comparações com o Lula, que também teve em São Paulo, em Juiz de Fora, em algumas outras cidades, e não apareceu ninguém. Impressionante, cara, como é que o Lula não consegue atrair uma pessoa. Até o pessoal que votou no Lula tem vergonha de ir em algum evento do Lula no final das contas, né? Para você ver o tipo de gente que vota no Lula. E levanta um outro problema também, né? O que está acontecendo agora? Um monte de briga dentro da direita com o pessoal temendo os aproveitadores de plantão, né? Tá mais do que na cara que a ideia do STF foi justamente tornar o Bolsonaro inelegível para enfraquecer o Bolsonaro, para permitir que surgissem outras lideranças, a direita permitida, as lideranças da direita permitida, né? E de fato a gente tem visto aí aparecer um monte de nomes aí que tentam surfar na onda de Bolsonaro. E a verdade é a seguinte, a gente nunca tem como saber quem é que está surfando na onda do Bolsonaro ou quem realmente apoia o cara, né? O que você pode saber só é o seguinte, tem pessoas que já surfaram no passado, que já traíram o Bolsonaro no passado e agora estão querendo surfar de novo. É o caso do Pavinato, é o caso do Kim Kataguiri, é o caso do Pablo Marçal e mais um monte de gente nessa história aí. Então o que eu falo para vocês é isso, eu não tenho problema nenhum, sempre pode ter alguém que está surfando no Bolsonaro, a gente não sabe, né? E depois vai trair o Bolsonaro mais adiante, mas pelo menos o pessoal que já traiu no passado, tá na hora do pessoal abrir o olho, né? Essa notícia foi sugerida por Grudju, ministro Cabeça de Rolon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, impressionante a festa que o Bolsonaro está fazendo lá em Belém do Pará. Deixa eu tocar para vocês aqui os vídeos. Olha só, aqui é na cidade de Belém. 30 de junho, né? Ontem. Olha só a quantidade de gente lá, estava ele, estava a Michele Bolsonaro também. O pessoal, o cara aqui é o candidato deles lá em Belém do Pará, né, com chance de ganhar o candidato do Bolsonaro. Isso sim você vê o pessoal fazendo aqui, o quanto o Bolsonaro ajuda o pessoal. É lógico que ele não pode pedir voto para o cara, ainda estamos em pré-campanha, mas é lógico que vai ser uma ajuda muito grande isso daqui, o Bolsonaro com o pessoal lá em Belém, né? Não foi só esse evento aqui não, tá? Aqui, ó. Teve também aqui, isso aqui foi na chegada do aeroporto, ele chegando no aeroporto lá com o Éder Mauro, que é o candidato dele lá no Pará. Olha só a quantidade de gente na saída do aeroporto esperando o Bolsonaro lá. Realmente uma quantidade enorme. Muito bacana isso, né? E aqui, ó, o pessoal está lembrando que aí, Barroso, o bolsonarismo ninguém derrota, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal tá nessa onda, mesmo o pessoal do STF, né, não que derrotamos o bolsonarismo, eles achavam que tinham derrotado, cara, eles achavam que realmente que Bolsonaro só tinha popularidade porque era presidente da República, e daí tinha uma rede de gabinete do ódio, de fake news e não sei o que lá, e não sei o que lá. No final das contas não é bem isso não, né? O cara realmente tem apoio por um motivo muito simples, isso eu vou falar no final do vídeo, o motivo pelo qual que o pessoal continua não entendendo. Kim Kataguiri, Pablo Marçal, não sei mais quem, Pavinato, esse pessoal todo parece que não entendeu o problema que tem, por que o povo gosta do Bolsonaro no final das contas. Não é algo que não é questão de sorte, de por acaso, de não sei o que lá, não. Existe um motivo muito óbvio para isso. E tá aqui o pessoal fazendo lá uma enorme festa, recebendo o Bolsonaro, lá em Belém, aqui ó, muito grande mesmo, e não foi só Belém, eles foram aqui ó, Icoaraci, também lá em Belém, né, na cidade de Belém, mas um outro lugar ali, encheu de gente para ver o Bolsonaro também. Aqui Marabá, no Pará, né, outra grande cidade lá no Pará também, Bolsonaro com muita gente, isso já foi hoje no dia 1º de julho, na verdade já foi ontem, no dia 1º de julho, é que esse vídeo eu estou gravando ele no dia 1º de julho, né? Então para mim é hoje, mas eu vou liberar ele só amanhã, então vai ser ontem para vocês. A Michele Bolsonaro também fazendo a festa lá, muito, muito legal a festa do pessoal, né? Tá aqui, ó, em Marabá, mais uma vez, o pessoal mostrando aqui a turma lá atrás com celulares, olha que legal. Muito bacana mesmo a festa do pessoal lá. Aí aqui
eles foram sobre São Geraldo do Araguaia. Nem sei onde é que é isso daqui, é Pará também, né? Deve ser Pará isso daqui. Foi uma ponte que foi feita pelo Tarcísio, quando o Tarcísio era ministro da infraestrutura, né? E aí ele falou com o Tarcísio lá pelo celular e coisa e tal. Também uma festa muito grande do pessoal ali em São Geraldo do Araguaia. A ponte que foi construída pelo Tarcísio ali ligando Chimbioá e São Geraldo do Araguaia, né? E agora, no dia 2 de julho, pela manhã, o Bolsonaro estava indo em direção a Paraupebas, lá no Pará, e acabou sendo parado por um bloqueio do MST, né? O MST fechou a estrada para evitar que a comitiva do Bolsonaro chegasse a Paraupebas, né? Típico de terrorista, esse tipo de coisa, mas mostra o desespero desse pessoal do MST, né? A esquerda simplesmente não sabe o que fazer aqui, ó. O MST fechou a estrada e barrou a comitiva do Bolsonaro no interior do Pará. A comitiva estava indo para Paraupebas, a 700 quilômetros da capital de Belém, e foi surpreendida por um bloqueio na estrada do MST. Mas depois o pessoal conseguiu tirar, né, fizeram força lá, um monte de gente acompanhando o Bolsonaro, acabaram que passaram pelo bloqueio do MST e Bolsonaro já chegou em Paraupebas, né? Então, boa notícia, tentaram parar o pessoal ali, mas não conseguiram, meu amigo, é o desespero. E aqui, de novo, tem cada dia numa cidade diferente, mais um monte de gente ali, o Bolsonaro esperando o Bolsonaro lá, realmente impressionante como é que o Bolsonaro, lá no Pará, em que ele perdeu a eleição, né? O Pará foi um dos estados que deu mais votos para o Lula, né? E, no entanto, olha só o carinho que ele tem. O Lula não consegue isso. As imagens do Lula aqui, ó, em Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia. É o lugar que deu mais voto para o Lula. E não tem ninguém lá para ver o Lula falar lá em Feira de Santana. Pouquíssimas pessoas ali. Aqui em Juiz de Fora, o Lula teve em Juiz de Fora também inaugurar não sei o que lá, encontrou uma faixa do pessoal de Juiz de Fora contra o Lula. Bandido não é bem-vindo em Juiz de Fora, fora maldito. Aqui, ó, esse aqui é o Lula lá em Juiz de Fora, inaugurando o coisa, né? Dando tchauzinho pra multidão. Ó a multidão aqui, ó. Dá até pra contar, ó. 3, 4, 5, 6, umas 7 pessoas que tem aqui. É a multidão que tava esperando o Lula lá em Juiz de Fora. Ele fingiu que era gente pra caramba e coisa e tal, né? Esperando um sinal favorável. E olha que Juiz de Fora é uma cidade esquerdista pra caramba, tá? Porque tem o FJF lá, que atrai um monte de gente lá pra Juiz de Fora. O pessoal de Universidade Federal é muito esquerdista, né? A prefeita atual lá é uma professora do FJF. Eu morei muito tempo em Juiz de Fora, gosto muito da cidade, mas é esquerdista pra caramba. Um absurdo isso aí. E nem nesses lugares o Lula consegue juntar gente, né? Isso chama atenção. É o que eu falo para vocês. Ah, isso quer dizer que isso explica que foi fraudada a eleição? Não, não foi fraude. Por quê? É a questão que eu falo para vocês do eleitor pouco entusiasmado, né? O eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito entusiasmado, é o cara que veste a camisa do bolsonarismo mesmo. O eleitor do Lula, uma parte deles, né, ou talvez a maior parte, ou talvez 100%, é gente que não está nem aí para nada, na verdade, não gosta tanto assim do Lula, né? Votou no Lula por quê? Porque teve uma campanha massiva da Rede Globo, da televisão, para pintar Bolsonaro como um monstro, e fizeram de tudo, tentaram tirar Bolsonaro na marra, não conseguiram, fizeram uma campanha enorme, coisa e tal, achando que iam acabar com o bolsonarismo, né? E o ponto central aqui é esse, não conseguiram. Bolsonaro continua tão forte quanto antes e vai se fortalecer cada vez mais nesse sentido, porque é o que a gente está vendo acontecer no mundo todo, né? Há um deslocamento do pessoal em direção à direita e o Bolsonaro representa esse tipo de coisa. Aí começa a ter um problema também nessa história, que é justamente uma das coisas que levou o Bolsonaro a perder essa eleição foi justamente a isentosfera, principalmente a isentosfera de São Paulo, né? São Paulo, Rio, Minas, foi aqui que, em São Paulo, no Rio e em Minas, que Bolsonaro perdeu o voto. Se você olhar no Nordeste, o Bolsonaro teve mais voto em 2022 do que teve em 2018. O problema é que ele perdeu o voto em São Paulo, perdeu o voto no Rio de Janeiro e perdeu o voto em Minas Gerais. Quem que era esse pessoal? É o pessoal da direita que acha que é melhor do que Bolsonaro, que muitos deles se elegeram na onda do Bolsonaro, ganharam relevância política na onda do Bolsonaro, e depois acharam que não, que a gente já tem que acabar com o Bolsonaro, né? E perceberam que não funciona assim, né? Um caso, por exemplo, está tendo uma grande briga entre a Paula Marisa e o Pavinato. O Pavinato reclamou muito de umas críticas que a Paula Marisa fez a ele, coisa e tal. E, de fato, o Pavinato foi pandeminion, né? O Pavinato, em 2020, criticou Bolsonaro, chamou Bolsonaro de genocida, e não sei o que lá.
Você vê os artigos atuais do Pavinato, ele tem posições bastante razoáveis. Realmente, na questão de liberdade de expressão, eu concordo com muito do que ele fala. Ele também está lutando contra a liberdade de expressão. Mas a gente tem que ter em mente esse tipo de coisa, né? Esse pessoal, de fato, quando teve oportunidade, bateu no Bolsonaro. O Pavinato, o Kim Kataguiri, que está aqui esse aqui é um vídeo do canal dele, de que o Pablo Marçal é o novo Bolsonaro, é o novo mito. Mas não se enganem, tá? Não é que o Kim Kataguiri queira lançar o Pablo Marçal, não. Ele está falando no sentido ruim, né? Que o Pablo Marçal seria o novo Bolsonaro, no sentido de que, igual o Bolsonaro, não seria bom também, e coisa e tal, né? Vocês sabem, o Kim Kataguiri está meio que vendido pelo partido dele, o partido dele não quer lançar ele como candidato lá em São Paulo, e aí ele está meio que culpando o Pablo Marçal por isso, dizendo que o Pablo Marçal não tem chance também, coisa e tal. E, bom, eu concordo com o Kim no que ele diz que o Pablo Marçal não tem chance, eu também acho que o Pablo Marçal tem o mesmo problema que o Pavinato, que o Kim Kataguiri e a Joyce Hasselman e tantas outras pessoas que caíram na ilusão de achar que existe a direita independente de Bolsonaro no Brasil. Não existe, e por um motivo muito simples, né? Isso aqui, ou seja, o Kim Kataguiri não está falando que o Marçal é novo mito, não, que é o novo Bolsonaro, não, tá? Mas o Pablo Marçal meio que acha, né? E tem um monte de gente que está apoiando ele aqui, né? Algumas pessoas aqui dessa foto já saíram, né? O Pedro Pôncio saiu, outras pessoas também se desligaram aqui, mas outros continuam, né, encarando o Pablo Marçal como uma coisa boa. Mas se você olhar aqui os comentários do pessoal, a situação não está boa para o Pablo Marçal, não. Aliás, esse evento aqui era no dia 28 e 29 de junho, ou seja, já deve ter acontecido. E eu não achei nenhuma evidência, nenhuma imagem desse evento, ou seja, se aconteceu o evento mesmo, foi um evento muito michuruca, porque não tem nenhuma imagem disso em lugar nenhum depois dessa história, né? Um monte de gente desistiu de ir, ficou feio para o Pablo Marçal no final das contas. E aí que tá. Existe um motivo para isso. Por que o povo abraçou Bolsonaro? Eu posso dizer isso por quê? Porque eu sou um que não gostava de Bolsonaro, não queria. No primeiro turno de 2018, eu votei no Amoedo, no João Amoedo. Me arrependo profundamente disso. Amaldiçoo o dedo que apertou 30 na urna na eleição em 2018 no primeiro turno. Por quê? Porque eu já falei para vocês, eu sou um cara que minha ligação com a direita é a parte econômica. É Estado mínimo, é diminuição do tamanho do Estado, é privatização, é isso que eu quero. A pauta de costumes não é uma pauta que me atraia. E também a questão da militarização do Bolsonaro, de achar que milico é um negócio legal e coisa e tal, isso eu não gosto do Bolsonaro. Milico aqui no Brasil é tudo de esquerda. Então eu não sou favorável a isso também não. Então, no primeiro momento, eu não gostava muito do Bolsonaro não, mas eu fui convencido por algumas pessoas, justamente porque eu percebi o seguinte: o Bolsonaro, ele tem mais tempo de estrada combatendo o socialismo no Brasil do que qualquer outro candidato. O Kim Kataguiri estava ainda mamando na mamadeira ainda com a mãe dele, e Bolsonaro já estava botando as caras para brigar com o PT. O Pablo Marçal ainda tinha, o papai e a mamãe dele tinham que trocar as fraldas dele, e Bolsonaro já estava botando as caras para brigar com o PT. O Pavinato nem sabia falar beabá ainda, e o Bolsonaro já estava brigando contra o PT no Congresso, na mídia, de forma geral. Ou seja, ninguém tem tanto tempo de briga contra a esquerda no Brasil, com exceção talvez do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é mais antigo, estava desde... Eu lembro de ler coluna na Folha de São Paulo, na época que o Olavo de Carvalho escrevia para a Folha de São Paulo, 1980, 1990, sei lá, já ele criticando o PT e coisa e tal, numa época que ninguém criticava a esquerda. Cara, não existia crítica à esquerda no Brasil. Né? É igual você vê a imprensa, hoje em dia, eles não criticam o PT por nada, né? Na internet você tem essa crítica. Mas essas figuras, elas estão há muito tempo. Esse pessoal achar que Pablo Marçal saiu agora, faz um conteúdo legal na internet, então vai conseguir entrar nesse negócio. Não, meu amigo, você é um cara que acabou de chegar nessa jogada. Chegou e já quer sentar na janelinha do ônibus, o Bolsonaro tá nisso aqui, ó, brigando com o PT há muito tempo, e o povo reconhece isso. O povo reconhece o Bolsonaro, por quê? Porque ninguém tem tanto tempo levando porrada do PT, brigando com o PT, brigando com essa corja que tá aí. Então não tem ninguém melhor para liderar essa luta contra esse pessoal do que tá aí. Eu concordo 100% com tudo que Bolsonaro fala? Não concordo. Já deixei claro aqui que eu tenho alguns pontos de discordância com Bolsonaro. Mas não tenha dúvida, não há direita fora do Bolsonaro. Esquece isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.